Aqui. Quem perguntou, alguém que assina como T19422, né? E ele vai perguntar o seguinte. Ele vai perguntar, camarada, faltou falar do principal. Qual foi o resultado prático na qualidade de vida dos trabalhadores nesse período socialista da União Soviética? Por que ainda continuava a haver escassez de produtos de consumo? Por que foi tão fácil assim a União Soviética perder suas políticas socialistas a partir de 56, se supostamente estava tão bom a socialização da produção até então? Então vamos responder essa pergunta, né? Essa pergunta em torno da qualidade de vida dos trabalhadores, né? Que imagino que ele esteja se referindo ao proletariado e ao campesinato soviético, né? E o impacto que houve das políticas de industrialização e socialização no país. Bom, o primeiro aspecto que a gente deve mencionar, e que é uma retificação da própria pergunta que deve ser feita do companheiro que fez essa pergunta, é destacar o que ele chama de principal. E que o principal seria o aumento, o impacto na qualidade de vida dos operários naquele período. E é importante que a gente retifique isso porque isso é uma compreensão incorreta, né, em torno do que é principal e o que é secundário numa economia socialista. O principal, efetivamente, não é a qualidade de vida da população no sentido imediatista. Então, vão tomar medidas econômicas que imediatamente vão aumentar a qualidade de vida. Porque a transformação de relações de produção capitalistas para relações de produção socialistas é uma transformação muito dura. E é uma transformação que não só imediatamente não vai trazer resultados imediatos, são resultados que se dão a médio prazo no mínimo, ainda há a questão de que a curto prazo isso vai levar uma grande carga de trabalho aos operários, aos camponeses, a toda a classe como um todo, as classes trabalhadoras no país, para que se desenvolva esse sistema, né? Então, isso deve ser bastante destacado. Né? O processo de transformação do socialismo não é fácil. O processo de transformação do socialismo é duro. E, por um determinado período de tempo, se entende da seguinte forma. Resolve o problema da fome. De fato, vai se resolver o problema da fome. Mas, diversidade de alimentos é mais complicado. Ninguém mais vai ter problemas de vestimenta. Todo mundo vai ter uma roupa para botar. Mas as roupas vão ser iguais, vão ser parecidas. Idênticas, no mínimo. Todo mundo vai ter moradia. Todo mundo vai ter habitação. Mas essas habitações vão ser bem simples. Não vão ser habitações com luxo ou qualquer coisa do tipo. Então isso deve ser destacado que vão se resolver, o que se resolve imediatamente? As condições básicas de vida da população. Então se estabelece, né, o fim da fome, o fim desses problemas mais básicos, né, de desemprego, de moradores de rua, de falta de habitação, coisa do tipo, mas, assim, esperar que o consumo nutricional vai aumentar bastante do dia para a noite? Não vai. Imaginar que os salários vão aumentar bastante do dia para a noite? Não vai. Um autor que a gente vai trazer aqui daqui a pouco, ele destaca. Nos primeiros anos da industrialização, o salário soviético baixou quase 50%, né, dos operários soviéticos. Os bens de consumo também, é o que eu falei, não tinha distinção. Isso tem até um aspecto ideológico que o próprio Jorge Amado remete no seu livro lá, O Mundo da Paz, ou era do Graciliano Ramos, que ele trata disso quando ele visitou a União Soviética, que é o fato de que todo mundo lá vestia a mesma roupa. Quando eles visitaram a União Soviética, todo mundo vestia roupas iguais, roupas que remetiam justamente ao proletariado, roupas operárias, e todo mundo usava a mesma coisa. Tanto que você não conseguia distinguir muito bem quem que era homem, quem que era mulher. Todas as roupas eram idênticas. Mas não tinha ninguém sem roupa, não tinha ninguém morando na rua. Certo? Aí é um aspecto ideológico também, que é o problema da proletarização da sociedade, que ocorre na sociedade socialista, mas nesse caso também porque eram as roupas que eram produzidas. Não tinha outras cores naquele contexto, né? Outros tipos de roupa. Era aquela roupa. É importante que a gente destaque isso para retificar essa questão, porque essa história de que já no socialismo vai se construir o reino da abundância, isso é no comunismo. Isso é na segunda etapa da sociedade comunista. Uma vez que se transforma completamente as relações sociais de produção, você tem uma liberação absoluta das forças produtivas. Mas no início não vai ser assim. Né? No início vai ter bastante dificuldade. Isso em todos os países socialistas da história. Não reconhecer isso, qual que é o problema de não reconhecer isso? Não reconhecer isso leva ao problema de que, então, é cabível desenvolver propriedade privada e propriedade capitalista sob o ponto de vista que isso vai manter a qualidade, pelo menos estável, do proletariado. E não é assim que a gente concebe. O principal é transformar as relações.
para propriedade social dos meios de produção, imposto e, eventualmente, claro, se desenvolve enormemente as relações de produção. Mas, de fato, então, tratando de como ficou a qualidade de vida dos operários soviéticos e o problema da escassez de bens de consumo, vamos tratar disso, eu gostaria de tratar disso a partir do meu livro, porque no meu livro eu tratei sobre isso. Então, não sei se vocês já leram, se vocês já conhecem, mas eu escrevi um livro que é Paz, Pão e Terra, a história do país dos soviéticos. Vou repercutir aqui através do PDF, que aí vocês já conseguem ver. Então aqui, Paz, Pão e Terra, a história do país dos soviéticos. Através daqui eu já trago alguns dados, alguns materiais sobre a qualidade de vida da população soviética, particularmente no final dos anos 30. Página onde eu trato disso, particularmente quando estou discutindo já os ganhos materiais da coletivização e da industrialização. E aqui fala, de diversos ganhos, particularmente no campo da economia e tal, e logo depois eu vou tratar sobre ganhos sociais, então, o que aumentou da qualidade de vida. Então, me permito aqui fazer uma breve leitura. Bom, além dos rendimentos econômicos brutos, as conquistas sociais logo vieram, pois neste período o Estado soviético passou a assegurar serviços de saúde, educação e seguridade social, particularmente ali no final dos anos 30. A taxa de analfabetismo sofreu uma redução de 56% para 20%. E a fonte, o livro Socialismo Traído, por trás do colapso da União Soviética, do Roger Keane e do Thomas Keane. Também sobre essa questão, o economista Robert Allen diverge do ponto de vista de que a vida de um cidadão soviético nos anos 30 era horrível. O Robert Allen é um dos principais economistas que tratou sobre a história econômica da União Soviética, e ele que escreveu o livro From Farm to Factory, da fazenda à fábrica, uma reinterpretação da Revolução Industrial Soviética, na qual, no fundamental, a gente discorda de algumas teses desse autor. Esse autor afirma que a industrialização socialista ela seguiu a mesma lógica da teoria de Preobrazhensky, então do economista trotskista, da oposição trotskista lá dos anos 20, o Yevgeny Preobrazhensky, e que ele afirma, baseado numa própria consideração trotskista sobre isso, de que as teorias trotskistas de Preobrazhensky teriam sido utilizadas para a industrialização. A gente discorda disso, ainda que no livro aqui eu reafirme isso de certa forma, mas a gente discorda dessa posição. E esse autor, inclusive, é o que coloca, é o que traz os dados de que o salário do operário soviético reduziu bastante durante os primeiros anos da industrialização, particularmente ali principalmente através da coletivização. Ali nos primeiros anos dos anos 30, 31, 32, você teve uma redução brusca do salário do operário soviético, de 50%. Mas, eu coloco aqui, apesar de criticar a coletivização como uma política prejudicial para a economia e sociedade soviética, novamente, o problema de Preobrazhensky, ele se opunha à coletivização agrícola, ainda que ele defendesse a exploração do campesinato para financiar a industrialização das cidades, mas ele afirma aqui, bem como apontar que a qualidade de vida cresceu mais na cidade do que no campo, Allen demonstra que houve um considerável aumento no consumo e da qualidade de vida no período na década de 1930. E aí eu cito aqui a citação do Allen. A população urbana e aqueles milhões que migraram do campo para a cidade realizaram um aumento significativo no consumo. Entre 1928 e 1938, o consumo per capita cresceu 22% na União Soviética, 2% ao ano. Em relação à fome, em relação aos problemas de escassez de alimento, eu trago aqui uma reflexão de Mark Tauger, que é um dos principais especialistas na coletivização da agricultura da União Soviética e que é um autor que a gente se baseia bastante aqui em nosso livro. Ele afirma o seguinte: a coletivização trouxe uma modernização substancial à agricultura tradicional na União Soviética e estabeleceu a base para a produção relativamente alta de alimentos e bens de consumo já nos anos 70 e 80. A gente tem que tomar cuidado aqui para não tomar o padrão de vida da União Soviética dos anos 70 e 80 como um indicativo, então, de que a economia dos anos 30 funcionou. Por quê? Porque nos anos 70 e 80, no fundamental, a União Soviética já era social imperialista. Então, boa parte daquele aumento da qualidade de vida veio principalmente através da extração de mais-valia de semicolônias e colônias soviéticas. Agora, é indiscutível, e o próprio Tauger destaca isso aqui, que a base material que o socialismo deixou na União Soviética foi a base que possibilitou no futuro que a União Soviética acabasse com esse problema de escassez. E durante os anos 30, com exceção de alguns períodos específicos, a União Soviética conseguiu absolutamente acabar com o problema da fome.
tanto que a fome de 1932 e 1933 foi uma das últimas fomes, né, e o próprio Mark Tauger destaca isso aqui, né, aqui o Mark Tauger destaca em outro ponto, né, no ponto mais alto da crise, né, ou seja, na crise de alimentos dos anos 30, os camponeses demonstraram repetidamente sua habilidade para colocarem de lado suas objeções para superarem as adversidades, mesmo com custos altíssimos, e para produzirem colheitas que acabaram com as fomes cíclicas que aconteciam na história soviética, ou seja, a coletivização efetivamente acabou com o problema da fome na União Soviética, acabou com o problema da produção alimentar que existia no Império Russo, não alimentar todas as pessoas, porque no Império Russo tinha uma crise de fome a cada 10 anos, praticamente. E, né, na União Soviética isso se resolve, então o problema dos bens de consumo de alimento acabou, né? Ainda vai ter mais uma fome ali no ano de 46 e 47, resultado particularmente da crise da Segunda Guerra Mundial, que afetou o planeta inteiro, inclusive. Mas depois disso também não teve mais casos. Então, né, aqui fica claro, portanto, esse aumento da qualidade de vida e bens de consumo, principalmente os bens de consumo mais básicos. O problema da alimentação, aí o problema da qualidade de vida que aumentou de fato, além da alfabetização. E também, né, como eu continuo aqui, alguns relatos de estrangeiros que visitaram o país à época também corroboram essa perspectiva. Quem que eu cito aqui é o Duprey, né, de 1936. É um documento, um relato de fonte primária por parte de um operário norte-americano que visitou a União Soviética para verificar se havia fome, que William Hearst, né, o magnata dos monopólios de imprensa dos Estados Unidos, e também bastante afiliado na época ao nazifascismo, estava divulgando, né, particularmente a fome do que se chamou da crise de fome da Ucrânia. Né. O William Duprey vai lá investigar, claro, que isso aí já era 3 anos depois do fim da crise de fome na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, ele verifica lá que ele engordou, né, o título do texto, inclusive, é esse: Como engordei à procura de quem passasse fome na União Soviética. Porque em toda a fábrica que ele ia, em toda a casa de operário que ele visitava, os operários soviéticos davam mais uma refeição para ele, davam almoço, e todo mundo tinha comida, para se alimentar e para ter um nível nutricional relativamente estável, de forma que o William Duprey engordou, e ele fala isso: olha, não vi ninguém passando fome na União Soviética, todo mundo tinha alimentos adequados, né? Todo mundo tinha ali uma dieta diária absolutamente normal, certo? Inclusive ele destaca que a qualidade de vida era, em certos pontos, melhor que a dos Estados Unidos. Então, é importante, né, que a gente mencione esse relato, para além de análise de economistas, análise de historiadores, análise de uma pessoa que viu o período, que viveu naquele período, né, que visitou a União Soviética naquele período. Também tem relatos aqui de soviéticos, né, que também vivenciaram isso, como Alexander Zinoviev, que era um dissidente anti-stalinista que posteriormente passou a defender a coletivização, porque melhorou de fato a qualidade de vida dos camponeses na Rússia, né? E por fim eu termino nessa parte. Devido à organização de movimentos de trabalhadores, com destaque para o movimento stakhanovista, a produtividade crescia a níveis altíssimos, e a última promessa de Lenin ao povo soviético havia sido cumprida: pão. Né? Também, né, o Robert Allen, que faz essa analogia ali de que a última promessa, né, de paz, pão e terra que Lenin havia feito para o povo soviético, ela foi cumprida no fundamental com a industrialização, e de fato aumenta-se o nível de consumo das massas soviéticas, e eu achei uma analogia legal para colocar aqui, né? Ou seja, a gente vê aqui que, de fato, com a industrialização e com a coletivização, foi aumentado, sim, o poder de consumo do soviético médio, né, do operário soviético, do camponês soviético, mais do proletário do que do camponês, pelas questões que envolvem a própria diferenciação de campo e cidade, né, no início da sociedade socialista. E o fato é aquilo que eu falei, né? Roupa, tinha só um tipo de roupa. Casa, tinha só um tipo de casa. É claro, podia ter algumas diversificações conforme se desenvolvia a economia, mas no geral era uma economia que tinha uma restrição bem grande em termos de produção de consumo. Até porque, nesse contexto, a União Soviética, o próprio Stalin, colocou que o principal era o desenvolvimento de indústria pesada. Quando a gente chega no presidente Mao Tse-tung, ele vai compreender que para as revoluções atualmente o certo seria uma construção concêntrica da economia, né? Então concentricamente trabalhar a indústria pesada, agricultura, indústria leve, né? Mas na época na União Soviética não foi assim. Não foi assim por quê? Porque havia uma necessidade absoluta de desenvolvimento da indústria pesada para gerar um poder industrial para fazer frente às potências imperialistas que estavam já na época ameaçando invadir a União Soviética. Foi uma particularidade daquele momento que legou o fato da União Soviética teve que relegar partes da indústria leve e da agricultura por conta da indústria pesada. Mas a gente vê aqui que, no fundamental, o nível de vida do operário soviético havia aumentado bastante em decorrência da industrialização e da coletivização. Eu trago isso aqui, né, para além de outras coisas, para divulgar o meu livro, né? Os companheiros aí, eu vou estar buscando lançar nesse próximo semestre a segunda edição do livro.
e aí já bastante corrigida, com várias retificações em torno de certas análises e posições aqui que estão incorretas, e os companheiros vão poder estar lendo esse conteúdo aqui que eu trouxe, né, sobre a história soviética, sobre a economia soviética, e poder estar acompanhando esse trabalho que eu já fiz há alguns anos, que eu vou estar refazendo aí para o próximo semestre. Então, dito isso, a gente pode avançar, né, para outros tópicos. Então, deixa eu só pegar aqui. Continuando a pergunta do companheiro, né? O companheiro pergunta sobre a escassez, né? E por que foi tão fácil assim a União Soviética perder suas políticas socialistas a partir de 56? Supostamente estava tão boa a socialização da produção até então. Bom, o fundamental disso aqui é entender que é aquilo que a gente já trata sobre a burguesia continuar existindo no socialismo, né? Continuar existindo particularmente dentro do Partido Comunista e tendo como base econômica a pequena propriedade privada dos meios de produção, certo? Não foi um processo fácil, né? Primeiro que houve um processo de inúmeras mortes de inúmeros dirigentes e quadros e membros das massas operárias que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Para além, os principais dirigentes da esquerda do partido morreram quase que um seguido do outro. O Kalinin morreu, depois o Zhdanov morreu, depois o Stalin morreu, com poucos anos de diferença. De forma que eles eram os principais dirigentes de esquerda da direção. E os dirigentes de esquerda que sobraram, eles não tinham uma aptidão política e um conhecimento de marxismo-leninismo para travar as lutas que estavam sendo colocadas, né? Tanto que, de 1953 a 1956, o Khrushchev vai pouco a pouco tirar a posição da esquerda no partido e consolidar a sua posição. Ao ponto de que ele vai dar um golpe no partido, depois no exército, utilizando o Zhukov, né, o Zhukov, como dirigente militar do golpe, e posteriormente na sociedade como um todo, dando um golpe de Estado, né, e fazendo a restauração do capitalismo na União Soviética. Não significa que não houve revolta de massas. A gente teve revoltas, principalmente em torno contra a difamação da imagem do camarada Stalin. Eu também trago nesse livro aqui exemplos, né, de revoltas soviéticas, inclusive da própria massa, assim, que quando era aniversário da morte de Stalin, ocorriam inúmeras manifestações contra Khrushchev, né? Para além disso, houve uma fração de um partido comunista clandestino que se desenvolveu na União Soviética na época. Um partido chamado Grupo Operário, que vai se desenvolver enquanto Partido Comunista Clandestino, enquanto uma fração deste, porque não chegou a se constituir, que vai ter uma ampla base de massas operárias e que inclusive vai dirigir greves por toda a Rússia. Eles tinham uma estrutura logística que ia desde Moscou até a Sibéria, se eu não me engano agora. E eles levaram muito tempo para ser derrotados. Eles aplicavam ação armada, luta armada contra o Estado Soviético, e eles só foram derrotados, de fato, bem anos depois, já nos anos 80, com a ação de Andrei Andropov, certo? Então houve bastante revolta. O ponto fundamental ali é que na época não se tinha compreensão da Revolução Cultural para manter, né, a defesa da ditadura do proletariado e do socialismo, e não havia um mar armado de massas, que era armar as massas para lutar contra o revisionismo assim que ele ascendesse ao poder. Né, o que eu falei, houve várias revoltas, mas as massas não estavam armadas e organizadas em milícias operárias para responder à repressão do Exército Vermelho, que agora se tornava um exército reacionário, através do golpe de Khrushchev. Então, no fundamental é isso, né? Não é que foi fácil. A questão é entender que aqueles revolucionários soviéticos, eles não havia ainda maturidade ideológica, a maturidade pelas próprias condições, na verdade, materiais da época, para que eles desenvolvessem o problema da resolução da restauração capitalista. Quem vai resolver isso é o presidente Mao Tse Tung anos depois. Né? Mas o próprio Stalin e tal, e os demais bolcheviques não tiveram condições para resolver esse problema. Né? Foram questões... Na época não havia solução. Né? E as próprias condições materiais impediam que eles chegassem a ter essa possibilidade de desenvolvimento.